Hello, guys. How are you? I'm fine, thanks. E na aula de hoje nós vamos falar sobre the present continuous tense. O que é isso? Ó? Sabe quando você fala em português, eu estou andando, eu estou amando, eu estou vivendo, né? Que são os verbos no gerúndio, que são aqueles terminados em NDO. Isso nós temos em inglês também, certo? O que nós temos em inglês? Ó, nós temos eles terminados em ing, ou seja, ing. Particularmente, eu gosto muito desse assunto porque exemplifica aquele exato momento que você está fazendo algo, ou algo que você está prestes a fazer. Então, você está falando do seu exato momento. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Ó. O primeiro deles é I am giving classes right now. I am giving classes right now. Eu estou dando aulas agora, nesse exato momento. Então, I am giving classes right now. Se vocês perceberem aí, nós temos a partezinha que está em branco com am, que é o verbo to be. Nós aprendemos na última aula, né? Caso você não tenha assistido na última aula, volta aí uma aula que vocês vão ver sobre o verbo to be. E nós temos aí na terminação do verbo o ing, ou seja, o ing, que é equivalente ao NDO em português. E o outro exemplo ficou o quê? My mother is working now. My mother is working now. O terceiro exemplo ficou The students are paying attention at this moment. The students are paying attention at this moment. Ou seja, a ideia, no caso, que é exatamente uma ação que está acontecendo agora. Então veja como é a estrutura do present continuous. Nós temos o present continuous da forma afirmativa, em que a gente usa o quê? Sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo com ing e mais o complemento. Então seria I am, ou, para quem viu aí no caso da aula passada, a forma contraída que você vai usar o quê? I'm. Podemos dizer com you, we e they, podemos falar com are, ou apóstrofozinho, RE. Então, you are, we are, ou they are. Podemos falar também sobre o que? He, ou she, ou it, usando sempre com esse. Ou tirando a letra I e colocando um apóstrofozinho no lugar. Então, I am playing, you are playing, we are playing, they are playing, he is playing, she is playing, it is playing. Você percebe aí a diferença? Basicamente, aí o verbo to be ele já está interligado com o novo assunto. Qual é o novo assunto? Present continuous. Todos os verbos terminando em quê? Em ing, basicamente. Alright? Next. Ó, na forma interrogativa, assim como é o verbo to be, nesse assunto permanece da mesma maneira, né? A gente tem na forma interrogativa o verbo to be antes do sujeito e logo em seguida, depois do sujeito, aí a gente vai ter o verbo com ing, né? Então, am I playing? Eu estou jogando, eu estou brincando. Ou posso dizer, are you playing? Você está jogando, você está brincando. Are you playing? Ou posso dizer, is he playing? Is he playing? Ele está jogando, ele está brincando. Então, basicamente, você tem essa forma de você falar. Já na forma negativa, continua com o verbo to be, e no qual você deve colocar o quê? O not depois do verbo to be. Então você vai falar o quê? I am not playing. I'm not playing. Ou you are not playing. Ou you aren't playing. Podemos dizer também he is not playing. He is not playing. Ou he isn't playing. Certo? Viu as diferenças aí? É que quando você for na forma interrogativa, o verbo to be vem antes do sujeito. E quando for na forma da negativa, é só colocar o not depois do verbo to be. Muito fácil, né? Vamos mais. Então a gente pode dizer assim, ó, is he playing football at the moment? Né? Se a resposta for negativa, podemos dizer o quê? No, he isn't. Se ela for, no caso, para você dar uma forma adicional, né, digamos assim, você pode dizer o quê? He is running, he is running. Não, ele não está não, ele está jogando, né, ele está correndo, né. Ele está jogando futebol nesse momento? Não, ele está correndo, né, fazendo atletismo, né. Olha mais. A gente pode dizer o quê? Ó? She is drawing a picture at the moment. She is drawing a picture at the moment. Ela está desenhando uma imagem no momento, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura, certo?
Agora, what is Tweety doing? What is Tweety doing? Né? It's flying. It's flying. Ou seja, o que é que o Piu Piu está fazendo aí? Ele está voando, né? What is Tweety doing? It's flying. It's flying. Certo? Basicamente, é isso a estrutura. E aí ele pergunta-se novamente, né? What is David doing, né? At the moment, he's playing football. At the moment, he's playing football. O que David está fazendo, né? Nesse momento, ele está jogando futebol, né? At the moment, he's playing football. Agora vamos às nossas regrinhas básicas, né? As nossas regrinhas que não podem faltar. Veja, a primeira regra geral é sempre colocar o ing no final dos verbos. Em que a primeira questão é sempre falar o quê? Vamos falar sobre a regrinha que terminou em E. Quando terminar na letra E, simplesmente você retira a letra E e acrescenta ing. Aí ele dá dois exemplos, né? Delete, que fica deleting, né? E aí compete, que fica competing. Viu que retirou a letra E, por isso que está em rosa aqui? Então a ideia toda é justamente essa, né? Quando a gente tem, no caso, um verbo terminado na letra E. E aí, quando a gente vai falar sobre essa questão, a gente precisa compreender também que tem outras regrinhas. A outra regrinha aqui, ó, é a CVC, né? CVC, Consonant, Vowel and Consonant. Ou seja, basicamente essa regrinha é um pouquinho mais complexa, porque é a seguinte. Se em inglês nós temos duas sílabas tônicas, né? Nós temos o first stress e second stress. O first stress é praticamente a sílaba tônica. E aí, caso tenha mais de uma sílaba, podemos ter a segunda, né, que é a second stress, que é a forma da segunda sílaba tônica aí. Nesse caso, quando tiver a primeira e ela for no final, e nesse caso tiver um CVC, o que é um CVC, professor? É um consoante, vogal, consoante, em que no caso fique na terminação, ó. Veja aqui, ó, por exemplo, no verbo refer. Refer, então a pronúncia do fer é mais forte que o re. Refer. E agora outra aqui, ó. Omit. Né? Não é omit, é omit. Happen, open. Então, happen, open. Já viu que é diferente? Então, refer, nós temos aí a sílaba tônica na última sílaba. Por isso que vai fazer o quê? Vai dobrar a última letra e acrescentar ing. Por isso que o R foi dobrado, tá vendo? Omit, omit. Omit, no caso, ó, a sílaba tônica é essa. Então, no caso, ó, dobrou o T e acrescentou ing. E basicamente o open, open, open. Existem outras regrinhas básicas aí que a gente vai ver mais, mas vamos para frente, ó. Veja, por exemplo, quando a gente fala sobre algumas palavrinhas básicas, se a gente pegar os verbos que são terminados em i e e, nesse caso aí você retira o i e o e acrescenta y e ing. Então, ó, o verbo lie, por exemplo, que é o verbo mentir, né? Então a gente pode falar o quê? Lying, lying. Eu retirei a letra I, retirei a letra E e coloquei no seu lugar Y e NG. Então, lying, lying, certo? Aí agora, swim. Swim, nesse caso, ficou como? Ficou com a questão do M e W. Se você contar de trás para frente, ficou um CVC. Então, por isso, nesse caso, a gente vai ter que dobrar, né? Por isso, ó, swimming, viu aqui que dobrou? Beleza? Então, lembre-se sempre que é a questão de acordo com o stress, de acordo com a sílaba tônica, né? Basicamente é isso. E quando a gente tem aí, no caso, os verbos terminados em Y, W, K, eles são considerados assim, como diria, café com leite em português. Então, nesse caso, não entra nessas regrinhas, né? Então, por exemplo, quando o verbo terminar em Y, K e W, eles não vão ter essas regrinhas. Basicamente, você vai fazer o que aí? Agora, só acrescentar ing, que é o caso aqui, ó, de try. Try, ó, T-R-Y. Então, você só retira, só acrescenta o ing, certo? Então, basicamente, é isso, galera. O present continuous também é muito fácil. Dá pra gente decorar basicamente essas regrinhas aí, ó, e viver em paz. Learning English is very easy if you pay attention in my classes. Don't worry, baby. Let's learn English every day. Ó, veja lá. A ideia toda é que você precisa compreender quando eu devo usar essas ações.
Então, basicamente, ó, actions that happen at the moment, ou seja, ações que estão acontecendo nesse presente momento. Então, veja o que eles estão fazendo aí, ó. They are dancing right now. They are dancing right now. Nós temos outros aqui, ó. Temporary situations. Temporary situations. They normally play tennis, but this week it's raining. Aí, no caso, a gente basicamente está falando o quê? Que é uma situação normal, que eles fazem algo, mas que basicamente foi fazer uma outra ação, né? Agora, nesse próximo. Mudança de situação, por exemplo, né? Yesterday it was very sunny, today is raining more and more. Ou seja, ontem estava fazendo muito sol, né? Mas hoje está chovendo muito, né? More and more. Já sabia essa expressão aí? E aí, quando tem a questão de usar no futuro imediato, né? Future arrangements. Ou seja, they are celebrating a party next weekend. They are celebrating a party next weekend. É como se você falasse assim, olha, próxima semana eu vou dar uma festa. Então, tipo, no caso, eu não vou poder usar com will, nem posso usar com be going to. Vocês vão ver isso lá na frente. Nesse caso, a gente vai usar com o quê? A gente vai usar com o present continuous. They are celebrating a party next weekend. They are celebrating a party next weekend. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo? Ó, veja lá. Então a gente tem algumas expressões básicas para saber se a gente deve ou não usar o present continuous. Ou, quando a gente usar, se a gente pode encaixar. Como, por exemplo, ó, now. Now quer dizer agora. Então, at the moment, ou seja, nesse exato momento, ou seja, today. Today quer dizer hoje. Nowadays, hoje em dia. This week, ou seja, esta semana. Então veja, ó, they are throwing snowballs now. They are throwing snowballs now. Ou seja, basicamente eles estão jogando bolinhas de neve agora. Então a ideia toda é justamente o quê? É falar sobre uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Então, ó, so guys, that is all folks. See you next video. Não se inscreva de se inscrever no canal. Se gostou, compartilha. Se gostou, curte aí, deixa um comentário. É sempre bom saber do seu feedback para podermos continuar gravando essas aulas. See you guys. See you next week.